O historiador Will Durant observou: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina. E no livro Egyptian Religion, Religião Egípcia, Siegfried Moraes diz: a trindade era uma das principais preocupações dos teólogos egípcios. 3 deuses são combinados e tratados como se fossem um único ser, a quem se dirige no singular. Deste modo, a força espiritual da religião egípcia mostra ter um vínculo direto com a teologia cristã. Assim, em Alexandria, no Egito, os eclesiásticos da última parte do terceiro e o início do quarto século, tais como Atanásio, refletiram essa influência ao formularem ideias que levaram à trindade. A própria influência deles se alastrou, de modo que Moraes considera a teologia alexandrina como um intermediário entre a herança religiosa egípcia e o cristianismo. No prefácio do livro History of Christianity, História do Cristianismo, de Edward Gibbon, lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos, inventados pelos egípcios e idealizados por Platão, foram retidos como sendo dignos de crença. O Dicionário do Conhecimento Religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E o paganismo no nosso cristianismo declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. É por isso que na Enciclopédia de Religião e Ética, James Hastings escreveu: na religião indiana, eis, temos o grupo trinitário de Brahma, Shiva e Vixenu. E na religião egípcia, com o grupo trinitário de Osíris, Ísis e Horus, tampouco é apenas em religiões históricas que encontramos Deus sendo considerado como uma trindade. Vem-nos à mente, em especial, o conceito neoplatônico da suprema e derradeira realidade, que é representada triadicamente, o que tem a ver com a trindade o filósofo grego Platão. Platonismo, Platão, segundo se pensa, viveu de 428 a 347 a.C. Embora não ensinasse a trindade na sua forma atual, as suas filosofias pavimentaram o caminho para ela. Mais tarde, movimentos filosóficos que incluíam crenças triádicas floresceram, e estas eram influenciadas pelas ideias de Platão a respeito de Deus e da natureza. A obra francesa Nouveau Dictionnaire Universel, Novo Dicionário Universal, diz sobre a influência de Platão. A trindade platônica, de filosófica racional de atributos que deram origem às 3 hipóstases ou pessoas divinas ensinadas pelas igrejas cristãs. O conceito deste filósofo grego sobre a trindade divina pode ser encontrada em todas as religiões pagãs antigas. A The New Schaffherzog Encyclopedia of Religious Knowledge, nova enciclopédia de conhecimento religioso de Schaffherzog, mostra a influência dessa filosofia grega. As doutrinas do Logos e da Trindade receberam a sua forma de pais gregos,
que, primo, foram muito influenciados, direta ou indiretamente, pela filosofia platônica, que dessa fonte se infiltraram erros e corrupções na igreja, não pode ser negado. A igreja dos primeiros 3 séculos diz: a doutrina da Trindade foi formada de maneira gradual e comparativamente tardia. Teve a sua origem numa fonte inteiramente estranha à das escrituras judaicas e cristãs. Cresceu e foi enxertada no cristianismo pelas mãos de pais platônicos. Por volta do fim do 3º século E.C., o cristianismo e as novas filosofias platônicas tornaram-se inseparavelmente unidas, como declara Adolf Harnack em Outlines of the History of Dogma, Linhas Gerais da História de Dogmas. A doutrina da Igreja ficou firmemente enraizada no solo do helenismo, pensamento grego-pagão. Deste modo, tornou-se um mistério para a grande maioria dos cristãos. A Igreja afirmava que as suas novas doutrinas se baseavam na Bíblia. Mas Harnack diz: na realidade, legitimava em seu meio a especulação helênica, os conceitos e costumes supersticiosos de cultos misteriosos pagãos. No livro A Statement of Reasons, Declaração de Razões, Andrews Norton diz sobre a Trindade: podemos traçar a história dessa doutrina e descobrir a sua origem, não na revelação cristã, mas sim na filosofia platônica. A Trindade não é uma doutrina de Cristo e de seus apóstolos, mas sim uma ficção da escola de posteriores platonistas. Assim, no 4º século E.C., a apostasia predita por Jesus e por seus apóstolos veio a florescer plenamente. O desenvolvimento da Trindade era apenas uma evidência disso. As igrejas apóstatas também começaram a abraçar outras ideias pagãs, como o inferno de fogo, a imortalidade da alma e a idolatria. Espiritualmente falando, a cristandade havia entrado na sua predita, era obscura, dominada por uma a tua palavra é a verdade. Por que é ensinada a Trindade? Segundo a doutrina da Trindade, a que aderem a maioria das igrejas da cristandade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus quanto à substância, mas 3 pessoas quanto à individualidade. Todas as 3 pessoas são consideradas como sendo coiguais e coeternas. A doutrina é considerada como sendo um mistério que jamais pode ser plenamente entendido. Mas qual é a origem deste mistério? Reconhece a New Catholic Encyclopedia, nova enciclopédia católica. Há o reconhecimento por parte de teólogos bíblicos, inclusive um número constantemente crescente de católicos romanos, de que não se deve falar de trinitarismo no Novo Testamento sem séria qualificação. Há também o reconhecimento intimamente paralelo, por parte dos historiadores de dogmas e dos teólogos sistemáticos de que, quando se fala deveras de trinitarismo inqualificado, já se passou do período das origens cristãs para, digamos, o último quadrante do 4º século. Foi somente então que aquilo que se poderia chamar de dogma trinitário definitivo, um Deus em 3 pessoas, tornou-se cabalmente assimilado na vida e no pensamento cristãos. Assim, a doutrina da Trindade, conforme creem a maioria dos membros das igrejas da cristandade, admitidamente não se acha apresentada como tal na Bíblia. A respeito da formulação da doutrina da Trindade, observa ainda mais a New Catholic Encyclopedia. Foi a tarefa dos pais da Igreja e dos primitivos concílios formular o mistério de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em termos exatos e técnicos. Isto suscita uma variedade de perguntas.
Por que a doutrina da Trindade não se acha declarada de forma explícita nas Escrituras Sagradas? Será que a formulação deste mistério encontra qualquer base na Bíblia? Poderia dar-se que aqueles que contribuíram para o desenvolvimento da doutrina da Trindade se tenham afastado realmente dos ensinos do verdadeiro cristianismo? Já no segundo século EC, falsos instrutores penetraram na igreja ou congregação cristã. O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na Galácia: há apenas certos que vos estão causando dificuldades e que querem desvirtuar as boas novas acerca do Cristo. No entanto, mesmo que nós ou um anjo do céu vos declarássemos como boas novas algo além daquilo que vos declaramos como boas novas, seja amaldiçoado. Gal 1, 7, 8. Avisando os cristãos sobre os acontecimentos futuros, declarou o mesmo apóstolo: a pronunciação inspirada diz definitivamente que nos períodos posteriores de tempo alguns se desviarão da fé, prestando atenção a desencaminhantes pronunciações inspiradas e a ensinos de demônios. 1 Tim 4. Visto que a doutrina da Trindade não se desenvolveu plenamente senão em fins do quarto século EC, existe a clara possibilidade de que os responsáveis pelo seu desenvolvimento tivessem apostatado do cristianismo do primeiro século. Por conseguinte, devemos provar, para nossa própria satisfação, se a doutrina da Trindade encontra qualquer base na Bíblia ou não. Por certo, ninguém que deseje obter a aprovação de Deus desejaria ser achado seguindo um ensino de demônios, isso é, uma doutrina contrária à verdade de Deus. Alguns talvez fiquem muito surpresos de saber que a trindade do budismo chinês é descrita quase do mesmo modo que a trindade da cristandade. A respeito desta trindade budista lemos: os três são todos incluídos em uma essência substancial. Os três são o mesmo que um só. Não são um, e todavia não são diferentes, sem partes ou composição. Quando considerados como um, as três pessoas são mencionadas como o perfeito, Tathagata. Não existe verdadeira diferença entre as três pessoas da Trindade. São manifestações, diferentes aspectos da mesma substância imutável. É óbvio que a formulação da Trindade do budismo chinês não teve relação com a Bíblia. Poderia dar-se isso também com a doutrina da Trindade das igrejas da cristandade? The Catholic Encyclopedia for School and Home, Enciclopédia Católica para a Escola e o Lar, admite com franqueza: a Trindade era desconhecida das pessoas antes do tempo de Nosso Senhor. Numa tentativa de explicar por que a doutrina da Trindade não é apresentada nas escrituras gregas cristãs, a New Catholic Encyclopedia argumenta: no Novo Testamento, a revelação da divindade de Cristo foi gradual, discreta e principalmente indireta. Jamais se encontra uma declaração abrupta: Cristo é Deus. Tinha de ser assim se essa fé havia de ser admitida pelos judeus. Mas não poderia ser também que Jesus Cristo jamais afirmou ser coigual e coeterno com o Pai, porque isso simplesmente não acontecia? As Escrituras Sagradas completas não apresentam a identidade de Jesus Cristo em linguagem oculta, linguagem que tinha de ser clarificada e anos depois formulada pelos clérigos num mistério que ninguém entende. Menciona-se Jesus Cristo como o Filho de Deus, e não como Deus Filho. O próprio fato de que ele é chamado de Filho mostra que teve come os escritos cristãos. Encyclopedia of Religion and Ethics, Enciclopédia de Religião e Ética. A formulação de um só Deus em três pessoas não foi solidamente estabelecida, de certo não plenamente assimilada na vida cristã e na sua profissão de fé antes do fim do quarto século. Entre os pais apostólicos não havia nada, nem mesmo remotamente, que se aproximasse de tal mentalidade ou perspectiva. Nova Enciclopédia Católica. O que os pais pré-niceia ensinaram. Os pais pré-niceia são reconhecidos como tendo sido destacados instrutores religiosos dos primeiros séculos após o nascimento de Cristo. O que eles ensinaram é de interesse. Justino, o mártir, falecido por volta de 165 EC, chamou o pré-humano Jesus de um anjo criado que não é o mesmo que Deus, que fez todas as coisas. Ele disse que Jesus era inferior a Deus e nunca fez nada exceto o que o Criador queria que ele fizesse e dissesse. Irineu,
falecido por volta de 200 EC, disse que o pré-humano Jesus tivera uma existência distinta de Deus e que era inferior a este. Ele mostrou que Jesus não é igual ao um só verdadeiro e único Deus, que é supremo sobre todos, a parte de quem não há outro. Clemente de Alexandria, falecido por volta de 215 EC, chamou Deus de o incriado e imperecível Deus e único Deus verdadeiro. Disse que o Filho vem logo depois do único Pai onipotente, mas não é igual a ele. Tertuliano, falecido por volta de 230 EC, ensinou a supremacia de Deus. Disse ele: o Pai é diferente do Filho, outra pessoa, uma vez que é maior. Assim como quem gera é diferente de quem é gerado. Quem envia diferente de quem é enviado. Ele disse também: houve tempo em que o Filho não existia. Antes de todas as coisas virem a existir, Deus estava sozinho. Hipólito, falecido por volta de 235 EC, disse que Deus é o Deus Uno, o primeiro e único, o fazedor e senhor de tudo, que nada tinha de coevo contemporâneo com ele. Mas ele era um só, sozinho, que querendo, trouxe à existência o que não existia antes, como o pré-humano Jesus que foi criado. Orígenes, falecido por volta de 250 EC, disse que o Pai e o Filho são duas substâncias, duas coisas quanto à sua essência, e que, comparado com o Pai, o Filho é uma luz pequenina. Resumindo a evidência histórica, Alvin Lamson diz em The Church of the First Three Centuries, a Igreja dos Primeiros 3 Séculos, a moderna popular doutrina da Trindade não deriva apoio da linguagem de Justino Mártir, e esta observação pode se estender a todos os pais anteriores ao Credo de Nicéia, isto é, a todos os escritores cristãos por 3 séculos posteriores ao nascimento de Cristo. Eles de fato falam do Pai, Filho e Espírito Santo, mas não como coiguais, não como uma só essência numérica, não como 3 em 1, em qualquer sentido hoje aceito pelos trinitaristas. A verdade é exatamente o oposto. Assim, o testemunho da Bíblia e da história deixa claro que a Trindade era desconhecida durante os tempos bíblicos e por vários séculos depois. Como se desenvolveu a doutrina da Trindade? Como se desenvolveu a doutrina da Trindade? Neste ponto, você talvez se pergunte: se a Trindade não é um ensinamento bíblico, como é que veio a tornar-se uma doutrina da cristandade? Muitos acham que ela foi formulada no Concílio de Nicéia, em 325 EC. Mas isso não é totalmente correto. O Concílio de Nicéia realmente afirmou que Cristo era da mesma substância que Deus, o que estabeleceu a base para a posterior teologia trinitarista. Mas esse concílio não estabeleceu a Trindade, pois não houve nele menção do Espírito Santo como a terceira pessoa de uma divindade trina.